A Copasa, negociada na bolsa com o ticker CSMG3, é a companhia de saneamento de Minas Gerais. Sendo uma das maiores empresas de saneamento de todo o Brasil, ela atua então no tratamento e encanamento de água potável, tratamento de esgoto e também na limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos. Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações sobre a Copasa, porque nos últimos tempos ela vem se mostrando uma empresa que tem um grande potencial de distribuição de dividendos. Então vou falar um pouquinho sobre a sua atuação, resultados e também sobre as perspectivas de futuro da Copasa. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos nessa! A Copasa atua atendendo cerca de 70% dos municípios de todo o estado de Minas Gerais, tendo uma cobertura de água de mais de 99% e uma cobertura de esgoto que está próxima dos 72%. E com isso, considerando toda a questão do marco do saneamento que até os anos de 2030 busca com que as empresas que prestam esses serviços tenham uma grande cobertura próxima de 99%, a Copasa vai ter grandes investimentos para os próximos anos para ampliar principalmente a sua parte relacionada ao esgoto. Ainda nessa parte, falando sobre o marco legal do saneamento, é muito importante frisar que esse vai ser um ponto decisivo para a Copasa. Então, lá no ano de 2021, foi concluída a comprovação da capacidade econômico-financeira que a empresa tem para fazer os investimentos necessários e ampliar de forma gradativa os seus níveis de atendimento aos clientes, conforme definido no marco, que tem que chegar então próximo dos 99%. E conforme eu vou mostrar para vocês na sequência, a Copasa vai ter que fazer investimentos de bilionários para conseguir atender essas demandas. Vale lembrar também que a Copasa, assim como a Sanepar e outras empresas bastante conhecidas que atuam na parte de saneamento no Brasil, é uma empresa controlada por uma estatal, no caso da Copasa, pelo governo do estado de Minas Gerais, que detém 50,03% do controle das suas ações, ficando outros cerca de 21% das suas ações sendo negociadas para os acionistas nacionais na Bolsa Brasileira. Vamos agora dar uma olhadinha nos destaques financeiros que a Copasa trouxe para os seus investidores ao mercado então no fechamento do ano de 2022, e com isso a empresa conseguiu, relativo ao quarto trimestre de 2022, superar tanto seus resultados de 2020 quanto os de 2021. Lembrando que para o ano de 2021 a Copasa teve alguns problemas que resultaram então numa perda de receita e maiores custos, o que no fim das contas reduziu a lucratividade da empresa, mas ela já veio com uma recuperação para o fechamento de 2022, tendo então um aumento de 7,7% na sua receita comparado ao último ano, uma redução nos seus custos e despesas que ficou na casa dos 3,9%, e além disso ela veio também com um excelente aumento no seu EBITDA na casa dos 16,2%, puxado principalmente pela melhoria nas suas margens financeiras. Então reparem aqui que no final das contas, quando olhamos para o lucro líquido, ele ficou nos mesmos níveis do ano de 2020, em cerca de 268 milhões, enquanto que o ano de 2021, no quarto trimestre, foi o mais difícil, que ficou ali na casa dos 64 milhões somente. Considerando agora o comparativo anual de 2020, 2021 e 2022 também, a companhia veio num bom aumento da sua receita líquida, que ficou na casa dos 3,7%, e veio também numa redução das suas despesas na casa de 0,3%. E no fim das contas, mesmo que esses números de aumento de receita e redução de custos e despesas sejam um pouquinho pequenos, considerando as melhorias das margens que a empresa teve, ela conseguiu então, olhando para o cenário anual, melhorar tanto na parte de EBITDA quanto na parte de lucro líquido, superando tanto os anos de 2020 quanto os anos de 2021. Vindo num aumento de EBITDA que ficou na casa dos 2,2%, mas principalmente o aumento no seu lucro que ficou na casa dos 57% em relação ao ano de 2021. E como eu trouxe para vocês antes, agora olhando os números reais de CAPEX que a Copasa vai ter que fazer para ficar dentro das definições de expansão do novo marco legal do saneamento, a empresa vai ter até o ano de 2027 cerca de 10 bilhões de reais em investimentos. Começando aqui no ano de 2023 com cerca de 1,7 bilhões e vindo aumentando gradativamente ao longo dos anos até atingir os 2 bilhões lá em 2027. E eu já adianto para vocês, pessoal, que essa questão do aumento em investimentos vai com certeza ter impacto nos dividendos que a companhia pode distribuir para os seus acionistas. E esse é um ponto que tem que ser observado pelos acionistas justamente porque essas empresas de saneamento que estão atreladas ao novo marco vão todas, tanto a Copasa quanto a Sanepar, quanto outras aí do mercado brasileiro, ter que fazer esses investimentos para se adequarem. Então eu já deixo aí essa pulguinha atrás da orelha para vocês em relação a se vale já investir nessas companhias, mesmo elas sendo setores perenes. Setores de saneamento aí são aqueles setores best que ficam junto com bancos, telecomunicação, seguros e também energia.
Então fica aí esse questionamento. Na parte de endividamento, felizmente, a companhia hoje se encontra num cenário bastante confortável, com um endividamento na casa de 1,6 vezes a sua dívida líquida por EBITDA no fechamento de 2022. Mas um ponto para se levar em conta e que deve pesar um pouquinho mais aí nos resultados da Copasa para os próximos tempos, é que no fechamento de 2022 a empresa tinha como principal indexador das suas dívidas o CDI, que hoje está nas suas máximas. Então vale lembrar que mesmo a dívida líquida por EBITDA da Copasa estando confortável, essa questão do indexador de CDI vai puxando a dívida para cima. Isso traz sim alguma dificuldade para a empresa, mas eu entendo que ela deve se sair bem nesse sentido. Falando agora um pouquinho sobre a parte de dividendos da Copasa, esse é um ponto bastante interessante. A empresa busca trazer como remuneração aos seus acionistas de 25 a 50% do seu lucro líquido. Então, com esses valores, ela acaba conseguindo conciliar tanto o seu endividamento quanto os seus dividendos, e muito vai depender então da questão de qual o preço de negociação das ações da empresa para definir qual será o dividend yield final. Mas claro, não somente essa questão de payout tem que ser levada em conta, mas também o aumento de receitas que a Copasa deve ter para os próximos anos e também os reajustes tarifários que eu vou mostrar para vocês na sequência, e por exemplo, para o ano de 2022 foram gigantescos. Além disso, a empresa faz declarações de dividendos trimestralmente e faz o pagamento em até 60 dias após a sua aprovação. Então, nesse sentido, ela fica bastante interessante para aqueles investidores que gostam de receber um fluxo mais constante de dividendos. E é possível, inclusive, a distribuição de dividendos extraordinários conforme a análise do Conselho de Administração da empresa e os seus resultados finais. Um ponto interessante é que para o ano de 2023, a Copasa já definiu ao mercado que ela vai distribuir 50% do seu lucro líquido ajustado, e isso fica então no teto do que é o regular da empresa. Esse valor, caso ela tenha bons resultados, como aconteceu ali em 2022 e mantenha uma boa crescente, pode conseguir entregar bons dividendos aos acionistas. Vale ressaltar que no caso da Copasa, ela não tem um histórico tão legal assim de distribuição de dividendos, ficando em alguns anos com um dividendo próximo dos 6%, mas muitas vezes ficando abaixo dessa métrica que normalmente os investidores gostam de receber. Claro que, por exemplo, os dividendos distribuídos no ano de 2022 foram impactados pelos resultados de fechamento de 2021, que são distribuídos ali no começo do próximo ano, e com isso a empresa teve dividendos menores. Então a minha expectativa, e não é recomendação, mas que a Copasa venha com um dividendo superior a 6% para esse ano de 2023. E considerando esses bons resultados de fechamento de 2022, a empresa já fez inclusive um anúncio de dividendos bem interessante para os seus acionistas, que teve a Datacom lá no mês de março, no dia 22, com pagamento para o dia 16 de maio, num valor de 34 centavos por ação. E somente esse dividendo distribuído, considerando o preço de cotação da Copasa hoje, que está em cerca de R$ 17,00, ficou na casa dos 1,73% de dividend yield num único pagamento. Então vamos ver se para os próximos trimestres ela mantém uma linha de dividendos bem interessantes assim, e ela pode realmente superar aqueles 6%. E passando agora para um ponto de atenção em relação à Copasa, a empresa vai ter em relação às suas receitas oriundas das concessões com vencimento após 2031, sendo 83%. Eu não consegui encontrar nada muito detalhado em relação ao fim da vigência desses contratos, mas fica aqui um detalhe e um ponto de atenção para a janela entre 2031 e 2035, onde a Copasa vai perder boa parte das suas receitas com o fim de um contrato. E esse contrato de concessão é provavelmente relacionado ao contrato de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Então fica aí essa questão para nós ficarmos de olho e ver se a Copasa vai conseguir a renovação dessa concessão para os próximos anos. E agora passando para alguns detalhes operacionais da empresa, ela vem buscando uma questão de eficientização energética, ou seja, fazer a autoprodução de energia com a implantação de usinas fotovoltaicas nos seus espelhos d'água, nos seus reservatórios, substituição de equipamentos obsoletos e utilização de novas tecnologias com melhor eficiência e também aquisição de energia elétrica no mercado livre para unidades de alta e média tensão com início de fornecimento a partir de janeiro de 2023, ou seja, isso já está acontecendo. E em relação às suas perdas, a empresa vem buscando também um aumento de eficiência nesse segmento, com a instalação de novos medidores eletrônicos com maior tecnologia e aquisição de novos equipamentos de pesquisa, além de vir também com novos projetos de identificação de vazamentos visíveis com o uso de inteligência artificial e uma redução de perdas físicas no final. Considerando que a Copasa é uma empresa que tem aí vários dos seus contratos e valores tarifários indexados às questões de inflação e também taxa de juros, a empresa acaba não ficando para trás nesses momentos
e ela consegue repor de forma bastante tranquila a questão da inflação com seus reajustes tarifários. Então esses pontos regulatórios e de reajustes são justamente uma das coisas que tornam as empresas de saneamento bastante perenes no Brasil. Claro, evidentemente, lembrando também da parte que nós não conseguimos viver sem a questão de tratamento de água e esgoto. Então a Copasa já veio com um bom ajuste tarifário aqui de cerca de 16% no ano de 2022. Ela deve vir também para o ano de 2023 com um bom reajuste que deve elevar ainda mais as suas receitas no final das contas. Trazendo uma matéria do site Infomoney em que eles trazem para nós uma comparação do JP Morgan em relação às principais companhias de saneamento do Brasil, sendo elas a Sabesp, a Sanepar e também a Copasa. Nós temos aqui alguns insights bastante interessantes. Para o JP Morgan, a Sabesp é a preferida no setor de saneamento, enquanto a Copasa é a menos preferida, pois os analistas veem um potencial menor de valorização justamente pela menor probabilidade de privatização que a Copasa tem hoje em relação à Sabesp. Com isso, eles definem um preço-alvo para a empresa que foi de R$ 14,50 para R$ 17,00, justamente por aquela questão de revisão tarifária que eu trouxe para vocês de 15,70%. E eles destacam ainda que a Copasa deverá estar oferecendo os melhores rendimentos quando o assunto são dividendos no setor, em torno de 9% em 2023 e 2024, com base no payout de 50% e também a possibilidade de uma privatização continuando viva. Vale lembrar que lá em Minas nós temos o governador Romeu Zema, que já está bastante de olho nessa questão de privatização, e inclusive já começam a surgir alguns assuntos de privatização relacionados à CEMIG. Então pode ser que para os próximos anos nós também tenhamos novidades para a Copasa. Bom pessoal, esse foi um geralzão sobre a Copasa. Bem, eu não tenho a Copasa na minha carteira e eu também não sou tão fã assim do setor de saneamento. Atualmente eu gosto muito mais dos setores bancários, mas principalmente de energia no Brasil, porque eu acho que tem muitas empresas muito interessantes na parte de energia. E considerando o novo marco do saneamento, todas as empresas vão ter que fazer investimentos muito pesados ao longo de vários anos até 2030. Isso pode ser visto sim como uma janela de entrada nessas empresas por elas estarem passando por um ciclo de investimentos, mas considerando o tamanho desse ciclo de vários anos e considerando também que o Brasil é um país muito imprevisível e nós já estamos vendo movimentos do governo para barrar a questão do marco do saneamento, inclusive tirando a necessidade das empresas comprovarem a sua capacidade de investimentos, pode ser que a Copasa esteja fazendo pesados investimentos, digamos, para nada. Claro que no fim das contas, os seus clientes vão ter um serviço de melhor qualidade e isso é muito positivo, mas considerando a parte dos acionistas e investidores, pode ser que a empresa esteja fazendo altos investimentos que no fim das contas podem não se reverter com certeza em rendimentos. Então, atualmente ainda paira uma questão de dúvida sobre todo o setor de saneamento brasileiro. E claro, nós temos muitos investidores que gostam dessas empresas como a Sabesp, a Sanepar e até mesmo a própria Copasa, e eu vejo um bom cenário de ganho para o futuro, lembrando, não é uma recomendação, mas nós temos também bastante risco atrelado nesse sentido. Ainda assim, com a Copasa focando tanto nos seus investimentos quanto na parte de dividendos e se desdobrando para pagar 50% do seu payout, eu vejo que para os próximos anos a empresa vai conseguir sim se manter num patamar acima de 6%. Então, para o pessoal que busca dividendos e também um pouquinho de valorização em cotação, pode ser que a Copasa consiga entregar bons números, mas eu vejo outras oportunidades melhores, principalmente no setor de energia. Mas bem, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso então. Deixem aí nos comentários, vocês têm Copasa em carteira ou vocês têm alguma outra empresa do setor de saneamento ou vocês não têm nenhuma dessas empresas por algum motivo? Então, muito obrigado por acompanharem o canal, peço que vocês deixem um like e também se inscrevam. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.